Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Fui trabalhar para uma loja de roupa, de fardas, porque antigamente quer dizer, no tempo do fascismo, havia a tropa. E nessa altura, que era a tropa colonial, e então nessa altura a gente tinha que trabalhar, toda a gente, miúdos e tudo trabalhava, fazia-se, aliás, no tempo do Salazar toda a gente, praticamente todas as crianças e tudo a partir assim que começavam logo com 11 anos, 10 anos a trabalhar, não havia muito para onde se fugir, tinha que se mesmo trabalhar, e então eu trabalhava nas fardas, a fazer fardas para a tropa, quer dizer, eu fazia fardas, não é? As costureiras trabalhavam nas fábricas, e eu trabalhava na fábrica, vinha todos os dias da Almada, do Laranjeiro, que não é a Almada, a Almada é o registro onde nasci, foi em Laranjeiro, vinha todos os dias para Lisboa, trazia o almocinho, era como se fosse para a escola, mas não, ia trabalhar. E depois ia trabalhar na costura, a ajudar as costureiras a fazer umas pergunholas, porque antes as camisas tinham assim as fardas, que tinham umas pergunholas. E a gente, éramos miúdos, era o que eles me davam para fazer, era trabalho infantil, não é, praticamente. Era para puxar os biquinhos com os furadores, puxávamos os biquinhos das pergunholas, são chamadas pergunholas, e pronto, e trabalhávamos, e os pais é que ficavam, a gente chegava à casa tinha que dar dinheiro aos pais, portanto, mas não era só eu, quase toda a população era quase assim, só os ricos é que não é? Os pobres em geral todos tinham que trabalhar e bastante. E andar a pé e fazer, eu ia, se fosse possível, ia do Laranjeiro para o barco, para Cacilhas a pé, porque não havia hipótese de haver dinheiros para transportes. Era uma vida muito dura, mesmo muito dura. Olha, as condições do trabalho eram o seguinte: nós, como adolescentes, não temos permissão para trabalhar, só podíamos começar a trabalhar a partir dos 15 anos, 14, 15 anos. E então, os patrões, os donos das fábricas, recrutavam-nos, por exemplo, íamos buscar ao Alentejo, e davam-nos casa, davam água, davam luz, e nós ia a família toda. Então trabalhávamos todos no mesmo sítio, na fábrica. Era uma coisa, pronto, era mais restrita. Agora as coisas estão de outra forma, estão muito mais abertas. Não tem comparação, até à data que eu estive a trabalhar. Correu-me tudo, quer dizer, o dia correu-me, a gente preocupadíssimos, não é? Com o que poderia estar a ir acontecer, mas não tive problema nenhum, nem com pais, nem com crianças, nem nós, pessoal. Mas o meu livro é mesmo o meu livro da terceira classe, portanto tem 50 e muitos anos. E há uma lição deste livro que na altura me inquietou um bocadinho, mas vocês não estão a imaginar que uma miúda com 7 anos percebesse o que é que estava a acontecer. E o livro é um livro único, portanto, em todos os sítios do país, este livro, durante décadas e décadas e décadas, passou por gerações e gerações, que aprenderam, que ouviram, que aprenderam a ler um bocado com esta lição. Esta lição é uma lição que se chama A Joaninha. E a Joaninha logo se levanta, lava-se, penteia-se, veste-se e calça-se. Quando vai dar os bons dias aos pais, quase sempre a mãe lhe compõe um pouco melhor o laço que tem na cabeça. Reza as suas orações, almoça e vai para a escola. Pobrezinha, mas muito lavada, vestida, sem nódulos nem rasgões, é um encanto vê-la, de olhos pretos, pele morena e cabelos lisos. À tarde faz os trabalhos indicados pela sua professora, ajuda a mãe nas lidas caseiras. No arranjo da casa é desembaraçada
e já consegue dar beleza às coisas. Na cozinha faz quando é preciso qualquer refeição que todos gostam. Depois da ceia, limpa o calçado, arruma na saca tudo que no dia seguinte há de levar para a escola, dá as boas noites, encomenda-se a Deus e adormece muito sossegadamente. Portanto, este era o ideal de vida que o Estado Novo passava. Uma Joaninha muito pobrezinha, que a roupa era muito lavadinha e sem nódoas, sem rasgões, mas a Joaninha não brinca, como vocês veem. A Joaninha chega a casa, faz os trabalhos de casa, ajuda a mãe a cozinhar, a fazer os trabalhos de casa e eu lembro-me de perguntar à minha mãe, mas a Joaninha não brinca? Calma lá, vocês conversam e tal, sossega lá e anda para a frente. Eu, enquanto jovem, não é muito para falar naquela altura, senti grandes mudanças porque antes nós só estávamos raparigas na sala de aula e logo no ano seguinte, eu estava no que corresponde hoje ao 9º ano, no ano seguinte fui para o que corresponde hoje ao 10º e fui logo ter uma turma mista, que foi a primeira vez que estava a acontecer e era porque houve o 25 de Abril, penso eu. E, portanto, isso foi interessante. A relação com os professores alterou-se completamente. Antes do 25 de Abril era uma relação muito distante, a sensação era que os professores não nos conheciam e nós não participávamos praticamente na aula em termos de contribuir para a aula. Não fazíamos trabalhos de equipa, nada disso. E depois do 25 de Abril também os professores estavam entusiasmados com as mudanças, alguns mais jovens, claro, e outros ficaram contentes e começaram a experimentar estratégias diferentes. Fizemos trabalhos que nos entusiasmavam e a relação que se estabeleceu com os professores foi de muito maior proximidade e à vontade. Portanto, senti essa grande diferença na escola. Em casa, senti que nos dias seguintes e bastante depois, comecei a sentir que muitas coisas que me preocupavam muito, afinal não eram só a mim que me preocupavam, nem eram só da minha cabeça, eram questões que diziam respeito a muitas pessoas, como, por exemplo, a violência dos homens sobre as mulheres, a que eu assisti muitas vezes, quer na minha comunidade, quer na família, que parecia uma coisa legítima, que fazia parte das relações. Os homens eram eles que deviam mandar, as mulheres deviam obedecer, os maridos podiam bater, as mulheres calavam-se. Isso a mim chocou-me sempre muito e achava isso terrível. Queria mudar isso, mas parecia que isso era aceito por todos como normal. E depois do 25 de Abril, toda a informação que chegava mostrou-me que isso não era o normal, não é? Que fazia sentido eu manifestar-me e lutar contra a desigualdade que havia entre mulheres e homens, por exemplo, que fazia sentido eu lutar para ser independente, ser eu própria a escolher o que queria para a minha vida, se queria ou não casar, se queria ou não trabalhar, se queria ou não fazer um curso, que a partir de certa idade devia ser eu a escolher e não o meu pai, a minha família ou o meu marido. E, portanto, isso para mim foi a primeira grande revelação que o 25 de Abril me trouxe, que as mulheres, afinal, podiam ser iguais em termos de direitos aos homens e eu podia ser igual aos outros todos. Isso foi um renascimento, foi uma grande alegria que senti nesses tempos em que percebi que a realidade podia ser diferente. Até porque havia já bastantes alunos com algum nível de politização no meu liceu, que era o Liceu Pedro Nunes, e que nos iam transmitindo algumas situações, inclusive ainda antes do 25 de Abril, por dois momentos, a escola
foi visitada por agentes da PIDE para tentarem localizar alunos que eventualmente espalharam panfletos sobre uma manifestação que tinha ou ia ocorrer ou tinha ocorrido. E pensámos que as coisas fossem diferentes, até porque nós sabíamos que havia funcionários que eram aquilo que nós depois mais tarde, e hoje em dia se chamavam os bufos, que eram aqueles que davam para a PIDE informações sobre o que os alunos faziam na escola, em termos de atividades que fossem fora do contexto escolar. E, portanto, nós sabíamos quem eles eram, tínhamos receio dessas pessoas, não convivíamos muito com elas, e no dia seguinte eles estavam lá. E, portanto, pensávamos que já não estavam, né? Até porque havia esta ligação, nós sabíamos desta ligação com a PIDE e pensámos que eles já lá não estavam. Ainda estiveram durante algum tempo, depois acabaram por sair, não sei se foram deslocados para outras escolas ou para outros serviços, mas acabaram por sair do liceu. Os dias a seguir foram dias mais ou menos calmos, sempre à espera de qualquer coisa diferente, mas foram dias mais ou menos calmos. No início do ano letivo seguinte, aí sim a agitação no liceu foi muito intensa, grandes lutas políticas entre fações de direita e fações de esquerda, e portanto foi o único liceu que no período que ficou conhecido pelo PREC, o período revolucionário em curso, teve uma ocupação militar. A direção, na altura, era o reitor e o vice-reitor, foram substituídos por uma direção militar. Portanto, a escola foi ocupada por militares porque estavam demasiado extremadas as oposições. Mas nos dias a seguir as coisas correram tranquilamente, até porque depois, passados uns tempos, o ano letivo acabou, portanto fomos todos para as férias. Por exemplo, quando haviam conjuntos que vinham cantar a Portugal, e com 17 anos nós queremos, enfim, participar. E havia a censura na altura, havia a polícia de choque do Eiras, por exemplo, que era terrível e que nos perseguia. Recordo-me, por exemplo, de um episódio nos Salesianos do Estoril, da Mata dos Salesianos, em pleno concerto aparece a polícia de choque e era bater indiscriminadamente, e era só fuga, enfim, não se podia conversar de tudo aquilo que se gostava, se bem que eu não fosse muito pela política. Com 17 anos não se fala muito em política, e naquele tempo muito menos. Mas sim, notei que a partir do dia 25 de Abril as coisas mudaram um pouco, se bem que houvesse alguma incerteza, nós não sabíamos muito bem. Então, e agora? Houve 25 de Abril, o que é que vai ser diferente? O que é que era antes e o que é que vai ser depois? Vai ser diferente onde? Como? Vamos ter mais liberdade? Não vamos? Eu estudava na Escola Comercial Ferreira Borges, portanto comecei a estudar nos Salesianos do Estoril e com 16 anos fui para a Escola Comercial Ferreira Borges, para tirar 2 anos complementares ao curso comercial que tinha tirado, que era para ingressar depois para a Economia. E conheci na Escola Comercial Ferreira Borges um colega, Cató, Carlos Alves, que por curiosidade era irmão do Major Vítor Alves. O Major Vítor Alves foi um dos capitães de Abril, que morava em Oeiras, no bairro Dr. Augusto de Castro. E um dia ou 2 dias antes, não posso precisar agora, o Cató, o Carlos Alves, diz-me: olha, dia 25 vai acontecer algo grandioso. Eu não posso entrar em pormenores, mas eu dou-te um conselho: tu não vais para Lisboa. Mas com 17 anos, quer dizer, o colega de escola diz: não vás. Aquilo nem dei a credibilidade que se calhar poderia ter dado. Estará a brincar, está a querer meter medo com algo que eu desconheço, enfim. E eu só me apercebi no dia 25 de Abril o que é que o Carlos Alves, Cató, irmão do Major Vítor Alves, me queria dizer. É que ele sabia que efetivamente ia haver alguma coisa, porque havia reuniões em casa com os outros capitães de Abril, o Hotel Salaiva de Carvalho e outros. E ele sabia que ia haver alguma coisa de diferente, enfim, que era terminar com a ditadura e iniciarmos uma democracia. Olha, uma das principais diferenças que senti foi logo na própria faculdade, porque nós no Instituto Superior Técnico tínhamos tido, antes do 25 de Abril, imensos
imensos problemas com a direção do Instituto, e eles estavam constantemente a chamar a polícia de choque ou polícia de intervenção. Portanto, tivemos imensas vezes que eles entraram de cacetete em punho, batiam em toda a gente, e a partir de determinada altura, para evitarem ter que ser chamados todos os dias tínhamos carrinhas lá dentro da polícia de choque, todos os dias éramos filmados, portanto, todos os dias havia uma câmara que estava filmada, que estava colocada no pavilhão de Química e virada para o pavilhão central para filmar as nossas atividades. Quem, na perspectiva deles, se portasse mal, não recebia o cartão que lhe permitia entrar no Instituto no dia seguinte e estava proibido de entrar e ter aulas, porque de facto não podia. Portanto, essa foi logo a primeira grande mudança que nós tivemos, porque deixámos de ter a polícia de choque, entrávamos à vontade no Instituto, não havia alguma agitação, como é natural, porque a associação académica estava praticamente proibida, começou a ter atividade, portanto. Que os pais tinham dificuldades, não é? Entretanto, à partida, nós tínhamos muitas limitações. Na parte de dizer que para ir estudar, não. Se caso tivesse mais filhos, um mais velho, por exemplo, ia, mas os outros já não iam, porque não dava para podermos. Os pais não tinham dinheiro, não é? E por vezes também queriam trabalhar e não tinham trabalho. Nós, como morávamos no interior, é tudo muito longe. Não se pode falar das mesmas coisas estando em Lisboa do que estando numa cidade do interior, numa vila. Antes do 25 de Abril, que nos assustámos, até fechei a porta nessa altura, porque andavam à procura de um senhor que eles, da PID, e acabou por o senhor andar a saltar muros e sei lá, quintais para fugir. Um dia aparece lá a PID, foi buscá-lo, acompanhado de polícia, não é? Foi buscá-lo e nós ficámos todas assim espantadas, porque não sabíamos o que é que se estava a passar, o porquê de o terem ido buscar. Depois esteve lá um tempo preso. Depois, mais tarde, é que a gente soube que era por causa da política, porque ele pertencia ao Partido Comunista. O rapaz calmo, o rapaz era muito boa pessoa até, na altura, pronto. Eu tinha 17 anos, ele tinha 20. Era boa pessoa, era comunicativo com os colegas, mas não só via falar de nada de políticas, porque a gente naquele tempo nem sabia o que era a política, não é? Já viu o que era eu querer ir ao estrangeiro e ter que levar uma carta como o meu marido tinha que assinar para a gente sair. As mulheres não tinham saído. As mulheres não tinham pais e avós a TV lá dentro. Éramos muito reprimidas. Uma vez eu estava no supermercado e havia lá, que era já uma cooperativa, que havia lá no passeio. E depois eu estava não havia cartão multibanco, não havia nada disso. E depois eu estava a assinar um cheque, que eu não tinha dinheiro suficiente, e passei um cheque ao supermercado. E diz-me lá assim: olha, comadre, eu também tenho cheques. O meu marido não me deixa ter cheques. Eu disse: mas este é meu. Eu trabalho num banco e tenho acesso aos cheques. O meu marido não deixa. Era assim, os maridos. Agora matam-se às facadas, mas antigamente havia corredores para rapazes e corredores para raparigas. E havia um único corredor que era só, mas tinha um gradeamento ao meio, para a gente não se misturar com rapazes e raparigas. De maneira que a gente quase nem falava com os rapazes, nem os via. Era assim. Não usávamos calças, não se podia usar, as meninas não usavam calças. Tínhamos que ir de bata e nas decadotes, onde eu tive o ciclo preparatório, tínhamos que ir de bata e com laço a gato encarregado às linhas brancas ou então azul, conforme o ano.
como ele, a maioria, não sabíamos, não tínhamos conhecimento do que é que se passava, só sabíamos que era divulgado que era a guerra dos terroristas e nós íamos combater os terroristas. Além disso, quando se chega a outro ambiente, a pessoa nota uma grande diferença de situações. Por exemplo, andávamos mal vestidos, a roupa interior não havia. Não havia pasta para lavar os dentes, não havia nada disso. Nem shampoos, só havia sabão azul e tínhamos que lavar a roupa no rio e tomar banho no rio. Era assim. E por exemplo, eu não era de sair para o mar. Eu ficava num acampamento. Mas saí ainda algumas vezes. E então as pessoas, os soldados dormiam no meio do caminho. Ok, obrigado. E além disso há uma coisa. Um colega meu morreu e ficou enterrado lá no capim. Lá ficou. Quando começou, eu estava em casa, depois levantei-me cedo, portanto a firma abria às 9, lá para às 8, 8h30, e fui para o trabalho. Já comecei a ver no Carmo e no Sacramento os tanques. Avancei e eu trabalhava na Rua Nova do Almado, numa loja de ferragens. Depois eles fecharam a loja e mandaram-nos para casa. Sim. Em casa assistia tudo, inclusive a Guarda Nacional Republicana nas escadinhas de Oliveira ao Carmo, a virada para a Rua da Condessa, em que depois o exército virou um tanque e o canhão e os GNRs fugiram todos. Depois houve manifestações, houve realmente no Largo do Carmo a saída do Marcelo Caetano e do Américo Tomás num... Como é que ele se chama? Os de rodas. Bem, pronto. Assisti a isso tudo, e a partir daí depois começou os combates entre a PIDE e o Exército, em que a PIDE, que era ali perto, na rua Cardoso ao Chiado, andavam nos telhados a disparar. Muitos foram apanhados, Depois houve aquele momento das pessoas irem levar aos soldados a comida, maços de cigarros. Depois assisti também no Largo do Carmo à saída do Marcelo Caetano e do Américo Tomás e à chegada do Spínola. Aí começou realmente outra era, que foi realmente o novo governo. Eles foram para o exílio, depois houve eleições e eu andei na Avenida da Liberdade, em cima dos carros, num capô e essas coisas todas. Assisti ao tiroteio no Largo do Carmo, o exército a disparar contra do quartel do Carmo, para realmente eles renderem-se. E renderam-se. Pronto, já comecei, se calhar, um bocado antes do dia de ser os disparos e depois a saída deles, mas pronto. Foi isso mais ou menos. Mas no dia de 25 de Abril eu estava no trabalho às 7h30 da manhã. De maneira que
já tinha recebido algumas crianças e, entretanto, a minha responsável pelo setor telefona para o infantário para as pessoas que estavam ao serviço não receberem mais crianças até novas instruções, e para ligar-se aos pais para virem buscar os que já lá estavam, e de maneira que os pais assim fizeram, assim que puderam vieram logo buscar as crianças e nós ficámos lá até ao fim do dia. Não houve problema nenhum connosco, nem com as crianças que já estavam, mas a gente continuou lá até à noite. Em relação ao que se passou ao 25 de Abril, eu saí de casa de manhã e apanhei o comboio, vi alguns comentários que se passava qualquer coisa em Lisboa, mas ninguém sabia ao concreto o que era. Pessoas que iam no comboio que iam para os empregos para Lisboa. Eu fiquei em Caxias, como trabalhei lá vários anos, fui para lá miúdo com 14 anos. Saí de lá, já com a minha filha mais velha nascida. Enfim, e depois lá na oficina que eu comecei a ouvir a rapaziada e um rádio, a gente ligava a moto, ligava os rádios dos carros para ouvir as notícias, e então comecei a ouvir que havia uma revolução militar em Lisboa. O acontecimento surgiu-nos assim do nada, ou seja, creio que as rádios anunciaram no dia a seguir, ou nesse dia à noite, o que nos deixou ficar extremamente felizes, mas sem saber de nada. Não sabíamos, aliás, quando a gente soube, não sabíamos bem para que lado é que isto tinha caído, se era um golpe de direita, se era um golpe de esquerda. Depois, à medida que as horas foram passando, é que nos inteiramos de que, de facto, era um golpe dos capitães e, portanto, que era um golpe, não era de direita, que era tudo o que a gente não queria, não é? E depois as notícias iam chegando a conta-gotas, mas no dia 2 de maio, 20 de Abril, no dia 2 de maio, vai a Luanda, no âmbito de uma coisa qualquer que ele tinha lá que fazer, na altura o capitão Rebelo Marques, que fazia parte dos capitães de Abril, e era muito nosso amigo, e foi lá à casa, e esteve lá em casa connosco até às 4 da manhã, a narrar-nos tintim por tintim como é que tinha acontecido. Pronto, e foi assim que a gente ficou a saber. Com muita alegria nossa, claro. Nesse dia, eu lembro-me que estávamos todos a trabalhar e começaram o pessoal começou todo, porque é um meio mais pequeno do interior, começou tudo a dizer que havia uma revolução, que havia uma guerra. Supostamente seria uma guerra. Claro que eu não tive aquela noção e a responsabilidade do que era, o que é que estava a acontecer, porque era muito nova. Mas só o facto de começar tudo a vir para a rua, nós ficámos todos contentes, foi tudo para a rua. Deixámos o trabalho nessa altura e fomos para a rua. Temos outros problemas. É preciso que as pessoas pensem que viver a democracia é sempre melhor. Que prometam o que prometerem. Nós podemos escolher quem queremos para nos governar. É sempre a melhor coisa. É isso que não se pode esquecer. É assim. Para nós, o 25 de Abril foi reconfortante, difícil, decisivo e importante. Novidades, alívio e liberdade. Mudanças, novidades e esqueci. Liberdades, direitos e avanços. Liberdade, renovação, alegria, justiça e alívio. Liberdade, oportunidade e coragem. Liberdade, luta, resistência e resiliência. Liberdade, luta pelos direitos e democracia.
Mudança, liberdade e luta pelos direitos. Vitória, direito a viver, imemorável. Novidade, importante e mudança. Liberdade, direito, união e mudança. Liberdade, euforia e manifestações. Surreal, importante e inesquecível. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.